Fala galera, eu sou Silvério Nuto, está começando mais um Descomplicando a Dieta e hoje eu vou falar um assunto que é muito importante para você que quer emagrecer, né? Suplementação no processo de emagrecimento. Se você tiver interesse, eu vou explicar hoje como funciona na prática, como e quando utilizar isso de uma maneira mais inteligente também, depois da vinheta. Bom galera, primeiro eu vou explicar como é que funciona e o que é a suplementação, principalmente no processo de emagrecimento. A suplementação ela é um otimizador de processos, né? Isso pode ser para ganho de massa muscular, performance ou emagrecimento. Emagrecimento também é um processo. Só que ao contrário do que muitas das pessoas imaginam, esse processo ele pode ser otimizado através da suplementação, além da utilização de termogênicos. Muitas das pessoas imaginam que o termogênico é a única maneira de ser utilizado aí para quem tange o emagrecimento. Porém, eu inclusive achava que funcionava dessa maneira, porém quando eu descobri que existiam maneiras de trabalhar o emagrecimento mais multifatorial, né? Ou seja, com outros fatores envolvidos, como regulando a qualidade de sono, melhorando a performance na atividade física e trabalhando a questão da regulação do próprio apetite, né? E às vezes até associado mesmo aos termogênicos, isso me trazia um resultado bem mais otimizado, inteligente e também individual para o paciente em questão. Então eu resolvi compartilhar com vocês e também vou falar como eu consegui chegar a essa conclusão. Bom pessoal, desde que quando eu comecei a trabalhar com o emagrecimento, eu sempre tratei ele de uma maneira mais protocolar, ou seja, eu sempre tentava seguir exatamente o mesmo caminho e não pensava em todas as vertentes possíveis, né? E com o tempo, como eu quis, né, realmente aprofundar mais para entregar um resultado mais interessante e mais tangível para o meu paciente, eu resolvi ir atrás de maneiras de aprimorar o meu trabalho, né? E aí eu fui atrás de artigos científicos, eu fui atrás de simpósios para saber o que realmente as pessoas que conseguiam tratar de uma maneira mais efetiva, o que elas faziam. E eu descobri o seguinte, elas tratavam isso, né, o emagrecimento, de uma maneira mais abrangente, mais multifatorial. E elas levavam em consideração muito dessas coisas. E aí eu descobri que existe uma grande sacada. A gente pode otimizar todos esses outros fatores porque eles podem te levar a um denominador comum, que é o processo de emagrecimento. Esses fatores são como, por exemplo, o sono, né? Mas eu vou te explicar primeiro como é que funciona o processo do ganho de peso, para que você entenda melhor como essas áreas se correlacionam. Primeiro de tudo, o ganho de peso, né? A obesidade, sobrepeso, ela tem uma grande parte peculiar que se chama inflamação. Obesidade ela é pró-inflamatória. E aí que mora talvez o maior problema, se não um dos maiores problemas, que é o seguinte, a inflamação ela é como se fosse um porteiro ali, ela desvia o caminho das coisas. E aí que entra essas correlações, por quê? Para você montar o hormônio que regula a qualidade do sono, você precisa lá do início de um nutriente chamado triptofano. Mas se você está inflamado, e muitas das vezes inflamado proveniente da obesidade, do ganho de peso, essa inflamação ela vai desviar o caminho da formação dessa melatonina para ácido quinolínico ou quinurênico, que é mais para a parte científica, talvez não seja interessante eu abordar isso para vocês agora, mas que no produto final, ou seja, a melatonina, fique deficiente. E isso não atrapalha só o sono, isso também atrapalha a questão de detoxificação do corpo, detox. Para quem não sabe, detoxificação é além desses sucos aí de beterraba que as pessoas imaginam. Detox é como se fosse o caminhão do lixo que passa na frente da sua rua, o caminhão do lixo do nosso corpo. E a melatonina é um dos maiores caminhões do lixo aí do nosso organismo. Então, a obesidade ela atrapalha diretamente esse processo. E esse processo ele atrapalha diretamente o seu resultado final. E não é só por isso. O sono, por exemplo, ele atrapalha a questão de regulação de fome e saciedade através dos hormônios, que a gente chama de grelina e leptina. O que acontece? Quando eles estão desregulados, toda vez que você come, você não tem esse mesmo âmbito de saciedade que você teria se você tivesse uma boa qualidade de sono.
E eu não preciso nem falar que se você realmente conseguir ficar saciado com um volume menor de comida, por exemplo, você vai ter um sucesso muito mais inteligente aí no seu processo final. Além de que quanto mais tempo você fica acordado, mais oportunidade de ingerir calorias você tem, né? Então, além disso, quanto menos tempo você dorme, também mais indisposto você fica. E quanto mais indisposto você fica, maior a probabilidade de você não fazer uma atividade física que você se propôs no dia seguinte. E aí, fazendo uma correlação rápida de todos esses fatores, você vai ter mais indisposição, menos atividade física, mais oportunidade de comer e mais oportunidade de comer um volume maior. Ou seja, um simples insight, uma simples regulação que seria o sono, isso realmente ajudaria muito no seu processo, né? E como a gente conseguiria resolver isso com a suplementação principalmente? Primeira coisa de tudo, a gente tem alimentos e nutrientes que são anti-inflamatórios e que eles vêm muito bem a calhar aí nessa questão do emagrecimento. E um deles, por exemplo, é o ômega 3. O ômega 3 é extremamente anti-inflamatório e antioxidante também. Porém, existe uma limitação bem importante que vale muito a pena falar, que é a maioria dos ômegas 3 que é comercializado aí, né, eles têm uma quantidade relevante de gordura saturada e a maioria das vezes isso não é muito bem interessante na dieta das pessoas, porque isso realmente mais atrapalharia do que otimizaria. Então, para você saber realmente qual é a melhor, a mais interessante, seria interessante você ir até a procura de um profissional que saiba realmente qual é a quantidade interessante desse tipo de nutriente para você, porque isso é estritamente individual. Além do ômega 3, a gente tem outros nutrientes que também são anti-inflamatórios e que ajudam nessa questão da obesidade. Por exemplo, a vitamina A, a vitamina E, zinco, selênio, até a própria vitamina C também são extremamente antioxidantes e anti-inflamatórias e ajudam esse processo, porque isso regularia a questão do teu sono e até mesmo a questão de rejuvenescimento aí, de brinde, de bônus. Porém, a maioria das vezes a gente encontra essas vitaminas através de um suplemento chamado multivitamínico, né, o polivitamínico. Mas qual que é o grande problema disso daí? Os multivitamínicos geralmente são muito generalizados, né? E às vezes a gente precisa consumir uma dose que talvez não é a mais interessante para você junto, porque está na mesma cápsula. Ou seja, você precisa de uma dose X de vitamina A e precisa tomar um multivitamínico, você acaba extrapolando a vitamina B, C. E assim, a gente tem a solubilidade dessas vitaminas que também são comprometidas. O que seria isso? Por exemplo, a vitamina A ela é hidrossolúvel, ou seja, ela é solúvel em água. A vitamina C, por exemplo, a vitamina D, por exemplo, já é lipossolúvel, ou seja, elas não são solúveis no mesmo veículo. E você utilizar as duas no mesmo horário, uma acaba sendo mais aproveitada do que a outra. Por isso que é muito mais interessante você trabalhar dessa maneira individual. E isso talvez só seja possível com um nutricionista, né, que realmente consiga entender qual é as nuances mais interessantes para você nessa questão de vitaminas. Mas assim, de praxe de quebra, as lipossolúveis são mais interessantes vocês consumirem junto de uma refeição de um volume legal, principalmente se tiver realmente gordura lá. E eu acho que as hidrossolúveis, solúveis em água, seriam interessantes vocês tomarem ali pela manhã em jejum. Realmente é um horário que vale muito a pena testar e que realmente às vezes tem um resultado mais interessante. E a gente tem alguns outros ativos, como por exemplo o açafrão da terra, é bem anti-inflamatório. E a gente tratando a inflamação, a gente pode tratar alguns outros nuances que ajudariam ainda mais, como por exemplo o próprio triptofano, que é ali o início, é o nutriente, é a parada que precisa ter no início para que você tenha 3 hormônios e neurotransmissores, né, que seria a serotonina e dopamina. São transmissores correlacionados com o bem-estar e principalmente com outra coisa, a gente chama de trânsito intestinal, ou seja, aquele movimento do teu intestino também. Então,
depois que você tratou a inflamação, que você não vai ter esse caminho de construção do hormônio interrompido, você pode melhorar, otimizar isso daí, como por exemplo o triptofano, ou um passo à frente do triptofano, que é o 5-hidroxitriptofano, conhecido como 5-HTP. E aí você regulando esse tipo de coisa, você provavelmente não sofre de problemas com ansiedade, porque você vai ter a serotonina bonitinha ali, problemas de mau humor, por exemplo, que você vai ter a dopamina bonitinha ali, problemas de sono, porque você vai ter a melatonina bonitinha ali, né? Não necessariamente com suplementação de triptofano, mas consumindo frango, leite, ovos também costuma vir bem, ser muito bem-vindo. E aí depois que você regula todo esse tipo de coisa, aí que talvez seja interessante a gente otimizar o processo, e o termogênico talvez seja interessante nesse processo. Eu vou explicar como é que funciona esse tipo de coisa, que talvez seja mais interessante para você quando for utilizar, né? Termogênico, ou seja, termogênese, etimologicamente falando, vem de termo, temperatura, e gênese, criação, ou seja, criação de temperatura. E é exatamente assim que ela age no nosso corpo. Ela eleva, ela cria uma temperatura no nosso corpo e nos força a gastar quilocalorias, ou seja, nos força a gastar energia criando essa temperatura. E aí a gente acaba aumentando o gasto calórico, o gasto energético, fazendo assim o processo de emagrecimento ficar otimizado. Mas isso não é o bastante, e eu vou explicar o porquê. O emagrecimento funciona através de uma fórmula simples chamada de déficit calórico, ou seja, você simplesmente precisa gastar mais do que você consome. E o termogênico, ele funciona nessa segunda parte aqui, que seja aumentar o gasto. Porém, se você não controlar o consumo, seria exatamente você ganhar 100 mil reais e gastar 120 mil. Você ficaria aí negativado, né, devendo 20 mil reais. Então não vale a pena você consumir termogênico, fazer uma atividade física extenuante, se todo dia você come uma feijoada, por exemplo. Então, antes de tudo, é super interessante você ter a dieta muito bem regulada, porque se você regula esse consumo, aí você otimiza realmente com o termogênico. Porém, existem contraindicações que valem muito a pena ser ressaltado aqui, que é em relação a cardiopatias, né, problemas com o coração. Por quê? A maioria dos termogênicos, eles agem em um sistema que a gente chama de sistema simpático. Basicamente, ele aumenta a frequência de batimentos cardíacos. E em algumas pessoas que já têm esse tipo de problema, não seria tão interessante. E até para quem não tem também, por quê? Porque isso depende estritamente da dose, e cada pessoa tem uma dose específica. Então, às vezes a pessoa pode tomar uma dose, né, de segurança muito pequena e não ter uma efetividade. E aí na hora que for tentar procurar essa efetividade, acabar extrapolando. Então é uma linha bem tênue que realmente acaba talvez inutilizando essa parte aí do termogênico, da cafeína, que talvez seja o termogênico mais conhecido aqui no Brasil. Não que exista só ele, a gente tem aí gengibre, por exemplo, pimenta caiena é muito termogênica, né? E a gente tem esse problema realmente a ser levado em consideração toda vez que for ser utilizado a questão do termogênico. Mas existe uma maneira muito interessante de otimizar o uso de termogênicos, que seria fazer atividade física, porque aí a gente conseguiria otimizar a questão do gasto calórico, e aí talvez a gente conseguiria gastar a energia e não consumi-la em um tempo menor. E isso otimizaria aí a questão do emagrecimento em si. Aí beleza, depois que você consegue regular o teu sono, depois que você consegue atenuar a tua inflamação e consegue otimizar o gasto calórico, aí a gente consegue otimizar com a suplementação também o outro pilar que está faltando, né? Que seria realmente o consumo de quilocalorias, né? E aí existem suplementações que realmente são muito interessantes e muito importantes, né? Como por exemplo a suplementação de fibras. Inulina, por exemplo, é uma suplementação que muitas pessoas não conhecem, mas que ajudam bastante, porque elas te promovem uma maior saciedade. E a questão de fome e saciedade, esse tipo de percepção,
costuma atrapalhar bastante o seu processo final, né? Então, às vezes você consumindo uma quantidade de fibras maiores, sempre associado com um consumo hídrico muito interessante, uma ingestão hídrica mais interessante, ou seja, depois que você regula ali mais ou menos 35, 40 ml por quilo de peso, ou seja, se você tem uns 80 quilos, você toma uns 3 litros de água junto com a fibra. Isso vai te promover mais saciedade, vai fazer seu intestino funcionar melhor e, consequentemente, você vai conseguir ter muito mais resultados no seu processo de emagrecimento. O consumo de fibras a gente consegue, né, bater ali com o consumo de frutas, como por exemplo maçã, banana, ou então de hortaliças, vegetais, como por exemplo alface, rúcula, almeirão, ora pronobis, por exemplo, né, que é pouco conhecido. Porém, a gente vive em um ambiente onde muitas pessoas não consomem uma quantidade suficiente de fibras. E às vezes a suplementação, como por exemplo a própria inulina, pode vir muito bem a calhar, porque eles promovem uma saciedade que é interessante para isso. E também eles ajudam a regular a questão intestinal, né? E o intestino, ele está correlacionado assim, bem diretamente com o emagrecimento, seja por conta da absorção dos seus nutrientes, quanto também a velocidade da excreção, né? E isso realmente otimiza bastante o seu emagrecimento. E depois que você otimizou tudo isso, aí você pode otimizar também a sua atividade física, né? Então, por exemplo, a própria queratina é o suplemento mais estudado e o suplemento mais seguro do mundo, né? E isso não sou eu que estou falando, são os diversos artigos científicos no qual está disponível para todos, né? E uma dose usual de 3 a 5 gramas otimizaria bastante aí a sua performance na sua atividade física, né? Além disso, a suplementação, por exemplo, de whey protein, ela pode ser interessante em determinados horários e não interessante em outros horários, como por exemplo, fazer a suplementação de whey protein ali em um shake antes de dormir, sem fazer uma atividade física no dia, pode aumentar bastante a concentração do que a gente chama de aminoácidos essenciais. O que acontece? Esses aminoácidos essenciais, eles vão competir, eles vão correr junto com um aminoácido chamado triptofano até o cérebro, né? E qual que é o grande problema? Quando existe essa concorrência, essa competição, o triptofano ele não chega em uma quantidade satisfatória de criar melatonina e funcionar muito bem aquela questão do sono, do bem-estar com a serotonina. Então vale muito mais a pena você colocar isso em horários específicos e fazendo uma atividade física de maneira adequada. Vale muito a pena ressaltar que a suplementação ela é apenas a cereja do bolo, né? O que realmente tem um peso maior no processo de emagrecimento é de fato a dieta e depois a própria atividade física, né? E aí tem vários outros conteúdos que a gente pode abordar futuramente. Então, para isso eu recomendo que você siga esse canal, compartilhe com seus amigos se fizer sentido para eles, né? E também me siga nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, porque eu coloco muito conteúdo de valor também. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, eu peço que comentem aqui, porque eu estou sempre olhando, né? Se for uma dúvida mais individualizada, eu tento entrar em contato individual com a pessoa para realmente conseguir gerar valor para ela. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.